Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista, contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Hoje, nesta rúbrica do Trate a Contabilidade por Tu, vamos falar sobre locações. Locações financeiras e locações operacionais. Ouvimos muitas vezes no nosso dia a dia no termo leasing, ALD, renting, e neste vídeo vamos fazer uma abordagem do que é uma locação, distinguir a locação financeira da locação operacional e vamos também depois fazer uma abordagem a como é que as locações são contabilizadas. A matéria das locações é uma matéria desenvolvida em vários cursos ministrados pela Certform. As perspectivas da matéria vão variando consoante o curso. No curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, a perspectiva do tema é uma perspectiva contabilística, como é que se contabiliza. Já no curso de Finanças Empresariais, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, temos não só a perspectiva contabilística, como também a perspectiva da locação como ferramenta de financiamento, entre várias outras, que a empresa pode utilizar ou pode recorrer. Já no mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, também o foco é na locação como uma ferramenta de financiamento da empresa. Uma das ferramentas de financiamento da empresa. Vamos então fazer uma breve abordagem às locações. Este é um manual que nós utilizamos no curso prático de contabilidade. As locações estão na parte final. Portanto, na página 56. Vamos então à 56 e vamos à temática das locações. Ora, locação financeira versus locação operacional. Em primeiro lugar, esta temática é uma temática abrangida pela norma contabilística e de relato financeiro número 9. O sistema de normalização contabilística é composto por 28 normas no seu regime geral, sendo que a norma 9 destina-se às locações. Uma norma de contabilidade de uma forma muito sucinta, ela trata do reconhecimento, como é que se contabiliza, da mensuração, os valores pelos quais são contabilizados e também a divulgação de determinadas temáticas junto do anexo ou das notas anexas às demonstrações financeiras. E a norma número 9 de contabilidade, uma das 28 do regime geral do sistema de normalização contabilística, define locação como um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, e nós vamos assumir aqui neste vídeo a posição de locatário, ou seja, a empresa que vai usar um determinado equipamento em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito a usar um ativo por um período de tempo acordado. Portanto, existe a ótica do locador, que é a entidade, digamos, financiadora, e a ótica do locatário, que vamos assumir como sendo nós, a empresa, que vai recorrer a esta ferramenta das locações para poder ter nas suas instalações um ativo
para uso. A norma número 9 prevê a existência de dois tipos de locações: a locação financeira e a locação operacional. E é importante distinguir a locação financeira da locação operacional. Uma locação financeira é uma locação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse de um ativo. Ou seja, o título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. Já a locação operacional é uma locação que não seja locação financeira. Toda a locação que não seja locação financeira é locação operacional, mas para sermos mais precisos, é muitas vezes associada ao facto de serem prestados pelo locador serviços de manutenção e assistência técnica, ao curto prazo da locação, à relação entre as rendas e o valor dos bens locados, ainda ao facto de não ter, mas eventualmente pode ter, incluída uma opção de contrato no final, ou uma opção de compra no final do contrato. Mas vamos explorar mais o assunto para distinguirmos de uma forma mais apurada a locação financeira da locação operacional. Numa locação financeira, a norma estabelece que os riscos e vantagens são assumidos pelo locatário se algum dos seguintes pontos se verifica. O contrato transfere a propriedade para o locatário no fim do contrato de locação. O contrato contém uma opção de compra do ativo locado a um preço que se espera suficientemente mais baixo que o justo valor à data do exercício da opção, e é razoavelmente certo que a cláusula seja exercida. O prazo do contrato abrange a maior parte da vida económica do ativo. O valor presente no início do contrato dos pagamentos mínimos da locação é pelo menos igual a substancialmente todo o justo valor do ativo locado. E a natureza do ativo locado é de tal forma específica que apenas o locatário o pode utilizar sem que o mesmo seja objeto de alterações profundas. Bom, eu aqui destaco o seguinte. Numa locação financeira, digamos que existe uma vontade por parte do locatário de vir a adquirir o equipamento. E, além disso, o prazo do contrato, ou seja, o número de meses em que a empresa vai estar a pagar prestações, o número de meses e, consequentemente, o número de anos, é muito aproximado à vida económica do ativo. Ou seja, se o bem tiver uma vida económica, imaginemos, de 5 anos, é muito frequente que estejamos também perante um contrato que se vai aproximar, por exemplo, a 60 meses, a 48 meses. Há uma aproximação entre o prazo do contrato, ou seja, o número de meses de prestações, da vida económica do ativo. Os procedimentos para contabilizar locações financeiras e operacionais são diferentes. Então, vamos começar pela locação financeira. Não obstante o bem seja propriedade jurídica da empresa locadora, quem de facto usufrui dos benefícios pela utilização somos nós, a empresa locatária, a empresa que está a usar o equipamento. Ou seja, detém a posse económica do bem locado. Aqui, bem locado é o equipamento, é a máquina industrial, a máquina de fotocópias, a viatura, enfim,
o ativo não corrente, o ativo fixo tangível que a empresa neste momento está a usar. E tendo em consideração o princípio da substância sobre a forma, que é um princípio da contabilidade, o locatário reconhece o bem no seu património como ativo fixo tangível. Vamos contabilizar este equipamento logo na celebração do contrato como se já fosse nosso. E como tal vamos contabilizá-lo no nosso ativo com a precisão do ativo fixo tangível. E como todo o ativo fixo tangível, é objeto de uma depreciação, de um desgaste pelo seu uso. E no fim de cada período, vamos proceder à chamada depreciação do período. No cálculo da depreciação, se houver certeza razoável de que o locatário obterá a propriedade no fim do prazo do contrato, o período de uso esperado é a vida útil do ativo. Se tal não for possível, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou da sua vida útil, dos dois, o mais curto. Vamos dar então aqui um exemplo de um contrato de locação financeira. O contrato é relativo a um equipamento industrial, uma máquina, um equipamento básico. A data do contrato estabelecida no dia 1 de 1 do ano N. O valor 100.000 euros. O valor do equipamento. A taxa de juros 5% ao ano. E a duração. 10 rendas semestrais e participadas no valor de 10.979,58 cada. 10 rendas semestrais significa que a duração é de 5 anos. O valor residual do contrato são 5.000 euros, que é o valor final, que quando pago estabelece o término do contrato e a posse definitiva do equipamento, e a vida útil do bem é de 8 anos. A vida útil está relacionada com a depreciação, a taxa de depreciação. Ou seja, ao consultar o Decreto Regulamentar 25 de 2009, que é o decreto que estabelece as taxas de depreciação, verificou-se que a taxa de depreciação para este equipamento industrial é de 12,5%. Ora, se eu dividir 100 por 12,5% dá 8 anos. Isso corresponde à vida útil do equipamento. Ele é depreciado ao longo de 8 anos, utilizando a taxa máxima de 12,5%. Depois eu coloco aqui um plano de pagamentos das 10 rendas. São 10 rendas semestrais, o que corresponde a 5 anos. Temos o valor da renda total, a amortização de capital e os juros. E depois, pagamento após pagamento, o capital em dívida que vai descendo até chegar ao valor final, que é o chamado valor residual de 5.000 euros, como referi. O valor residual do contrato de 5.000 euros. E, portanto, este é o plano de pagamentos do contrato de locação financeira. Como se trata de um contrato de locação financeira, e aqui é que vem a grande distinção da locação financeira para a locação operacional. Na locação financeira, a empresa vai logo no início do contrato contabilizar o equipamento já no seu ativo fixo tangível. Porque é sua intenção a aquisição do equipamento. Então, para reconhecer no ativo fixo tangível, nós, indo ao plano de contas, a conta 43 é a conta dos ativos fixos tangíveis e, como é uma máquina, é o equipamento básico. Esta é a conta do ativo. Por outro lado, uma locação financeira
é uma ferramenta de financiamento. E é como um financiamento obtido. E a conta da locadora vai estar consagrada nos financiamentos obtidos em locações financeiras. Esta conta é uma conta do passivo, onde eu vou contabilizar a dívida inicialmente reconhecida em relação ao contrato perante a locadora financeira. Então, debito a conta 433, equipamento básico, por 100 mil euros, o valor do contrato, o valor do bem locado inicialmente, conta do ativo, a debitar pelos aumentos, e credito a conta do passivo, financiamentos obtidos, locações financeiras, é uma conta do passivo e é creditada por 100 mil euros. Constitui um ativo por contrapartida de um passivo de 100 mil euros. Agora, à medida que o tempo decorre, nós vamos ter que começar a fazer o pagamento de todas estas rendas, semestre após semestre. Por exemplo, exemplificando o pagamento da primeira prestação, que é constituída por uma amortização de capital de 8.479,58, juros de 2.500 euros e depois um total de 10.979,58. Ora bem, todos os semestres, sempre que pago uma renda ou uma prestação, eu vou debitar a conta 2513, esta conta aqui da locadora. Ela inicialmente foi creditada pela dívida de 100 mil euros e agora todos os semestres vai baixando, vai abatendo a amortização de capital. E, portanto, eu tenho que debitar. Os passivos debitam-se pelas diminuições das dívidas. Os juros são um gasto do ponto de vista financeiro, é a conta 6913. Aqui no plano de contas, a conta 69, gastos de financiamento, 6911, juros de financiamentos obtidos. Depois criaríamos uma subconta como 6913, juros de contratos de locação financeira, por exemplo, porque temos esta liberdade aqui para criar subcontas. Nós normalmente utilizamos a conta 6911, juros de financiamentos obtidos, para os juros dos empréstimos à banca. Mas depois temos aqui liberdade para criar subcontas para dar mais precisão ao reconhecimento dos juros e poderia ser a conta 6913 para estes juros sobre os contratos de locação financeira. E o valor dos juros são 2.500 euros. Incide IVA sobre a amortização de capital e os juros. O IVA é IVA dedutível. Nós podemos deduzir o IVA. É possível, é permitido deduzir o IVA. E é permitido deduzir o IVA porque o equipamento em causa é uma máquina. E o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo das exclusões do direito à dedução, não afasta a dedução do imposto da aquisição de máquinas, de equipamentos industriais. E, portanto, é permitido exercer o direito à dedução do imposto suportado, e que são 2.525,30 à taxa de 23%. O IVA é dedutível e depois o pagamento da prestação total de 13.504,61. E cá está o reconhecimento da primeira prestação e depois a segunda, a terceira, a quarta, por aí fora, será sempre na base destas contas, obviamente alterando aqui os valores, porque apesar da renda ser sempre a mesma, nos primeiros semestres a componente de juros é muito superior e a amortização de capital é inferior. Depois, à medida que os semestres vão avançando,
a amortização de capital aumenta e os juros diminuem, como é perfeitamente normal, comum, nestes planos financeiros que nós obtemos das instituições de crédito e também das respectivas locadoras. Paga-se mais juros no início, menos amortização de capital e depois menos juros na parte final e mais amortização de capital. Como este equipamento ele já foi reconhecido como pertencendo ao ativo da empresa, porque é o tal princípio da substância sobre a forma, todos os anos nós fazemos a depreciação, que tem a ver com o reconhecimento do desgaste a que o equipamento está sujeito e que é à taxa de 12,5 sobre os 100 mil e, portanto, ao primeiro ano reconheço na conta de gastos das depreciações 12.500 euros, as depreciações do período, por contrapartida da redução a que o ativo está sujeito nas depreciações acumuladas de 12.500 euros. Depreciação do período como gasto e depreciação acumulada como redução do ativo de 12.500 euros. Todos os anos há uma redução do ativo em 12.500 euros. Ou seja, no primeiro ano, este ativo passa a ter uma quantia escriturada, que é a diferença entre o valor da aquisição e as depreciações, de 87.500, a diferença. E depois, ao segundo ano, 75 mil euros. Vai decrescendo 12.500 euros ao ano. Isto é feito ao longo da vida útil do equipamento. E com uma taxa de 12,5 são 8 anos. E em 8 anos alcança-se os 100 mil euros nas depreciações acumuladas e considera-se o equipamento totalmente depreciado. O lançamento do fim, ou seja, do valor residual. E o valor residual aqui é de 5 mil euros. No valor residual, nós debitamos a conta 2513, que diga-se salda, quando se chega ao fim. Seria o último valor, o valor em dívida final a liquidar, 5 mil euros. E a dívida para com a locadora encontra-se saldada. A dedução do IVA, 1.150, a taxa de 23%, e o total a pagar de 6.150. E esta é a contabilização, digamos que, das fases de uma locação financeira. Portanto, numa locação financeira, logo no início do contrato, nós reconhecemos aquele equipamento como se já fosse efetivamente nosso. É o princípio da substância sobre a forma. E, portanto, ele é imediatamente reconhecido no ativo não corrente. E depois, ao longo dos semestres ou dos meses, aqui é um contrato semestral, podia ser mensal, vamos abatendo à dívida a amortização de capital, vamos reconhecendo os juros, deduzindo o IVA, se for permitido, se o equipamento em si for permitido. Se fosse, por exemplo, uma viatura ligeira de passageiros, não poderíamos deduzir o IVA, pelo artigo 21 do Código do IVA, e depois as respectivas depreciações e o valor residual. Este é o esquema de contabilização de uma locação financeira. Agora vamos falar sobre as locações operacionais. Qual é a diferença entre uma locação financeira e uma locação operacional? A norma número 9 diz apenas o seguinte: locação operacional é tudo o que não seja locação financeira. Pronto, mas eu vou desenvolver mais isso. No que respeita ao tratamento de uma locação operacional, ao tratamento contabilístico, o mesmo deve ser analisado em duas perspectivas distintas. A perspectiva do locatário e a perspectiva do locador. Mas a mim interessa-me a perspectiva do locatário, que é a perspectiva da minha empresa. Embora eu aqui desenvolva as duas perspectivas, eu neste vídeo
vou referir a perspectiva do locatário, ou seja, da empresa que está a usar o equipamento. Na perspectiva do locatário, o gasto com a prestação periódica deve ser considerado em resultados, assim que os pagamentos são efetuados ou devidos. Deve ser reconhecida numa base sistemática e linear, que seja representativa dos benefícios económicos obtidos pelo utilizador do ativo, mesmo que os pagamentos sejam efetuados numa base distinta. Bom, o que se quer com isto dizer, isto é uma linguagem das normas de contabilidade, mas eu vou explicar isto de uma forma mais simples. Como a intenção da locação operacional não é comprar o ativo, adquirir o ativo, é usá-lo, então nós devemos contabilizar apenas como sendo um aluguer, em rendas e alugueres. Ou seja, na locação operacional, a empresa locatária contabiliza as prestações como gastos na conta 6261 rendas e alugueres. E simplesmente isto. Nós não vamos reconhecer este equipamento como sendo já nosso, como acontece na locação financeira. Vamos meramente usufruir da sua utilização, do seu uso e, como tal, mês a mês, face ao valor do aluguer, nós reconhecemos essa verba em rendas e alugueres, que é um gasto para a empresa e que vai afetar diretamente a demonstração dos resultados e que aqui na conta, no plano de contas, estamos na 62, fornecimentos e serviços externos, e depois nas respectivas rendas e alugueres, a conta 6261. Rendas e alugueres. E aqui será o aluguer de um equipamento. Ora bem, um dos exemplos perentórios de uma locação operacional é o renting. Quando nós no nosso dia-a-dia ouvimos falar em renting, renting é, no seu essencial, uma locação operacional. Então, o contrato de renting, no seu essencial, reconduz-se ao conceito de locação operacional, na medida em que confere ao locatário a possibilidade de usar um bem em regime de aluguer, portanto, sem adquirir a respectiva propriedade, comprometendo-se a pagar uma renda, na qual podem ser incluídos serviços relacionados com o uso corrente do bem. É conferido ao contrato de renting o mesmo tratamento fiscal em sede IRC e IVA aplicável à locação operacional de bens, sendo as rendas reconhecidas como gastos no período a que respeitam, bem como, em princípio, é aplicável a respectiva dedutibilidade do IVA suportado nas rendas, obviamente desde que o bem em causa não seja daqueles que estão elencados no artigo 21 do Código do IVA, porque tudo o que está previsto no artigo 21 do Código do IVA de bens e serviços não é permitido deduzir. Portanto, o renting, por exemplo, de uma viatura ligeira de passageiros não é permitida a sua dedução, porque está excluída pelo artigo 21º do Código do IVA. Já se for de uma viatura de transporte de mercadorias, já é permitida a respectiva dedução do imposto, porque tal não consta do artigo 21 a não possibilidade de deduzir IVA de viaturas de transporte de mercadorias. Quais serão as vantagens de um contrato de locação operacional na vertente do renting? O renting contempla diversas vantagens.
Vamos de forma sucinta enumerar. Pode transferir para o locatário os benefícios das economias de escala obtidas pelo locador, permitindo o acesso aos bens a preços mais competitivos. Há uma flexibilidade na adaptação das condições do contrato de renting às necessidades específicas de cada locatário, designadamente pela possibilidade de alteração do prazo e serviços adicionais contratados. O acesso a bens em regime de locação operacional não exige a afetação de recursos próprios do locatário, nem de endividamento específico, o que significa que o renting não figura no balanço do locatário, ou seja, nós não contabilizamos no ativo o equipamento e também não contabilizamos no passivo a dívida, como acontecia ao bocado na locação financeira. Lembram-se que na locação financeira, logo no início do contrato, nós reconhecemos no nosso ativo o equipamento, mas também reconhecemos na conta 2513, financiamentos obtidos, locações financeiras, o passivo, a dívida perante a locadora. Isso vai se refletir, obviamente, depois nas nossas demonstrações financeiras. Na locação operacional, nada disso. Ou seja, o equipamento não é contabilizado como nosso, não se contabiliza nem no ativo nem no passivo a respectiva dívida. Vai-se contabilizando, mês após mês, os alugueres na classe 6. Portanto, os seus rácios de endividamento, ou seja, o que significa que o renting não figura no balanço do locatário, não influenciando, portanto, os seus rácios de endividamento, possibilitando melhoria do cash flow e liquidez, a previsibilidade de fluxos de pagamento, a libertação das linhas de crédito, porque não há endividamento, e a inexistência da necessidade de investimento inicial. Quando estão em causa bens que implicam gastos de manutenção ou de reparação muito variáveis, bem com alto grau de obsolescência, ou ainda bens dos quais o locatário não se pode ver privado, mesmo em caso de avaria, o renting apresenta-se como uma solução ideal, proporcionando ao locatário um conjunto de vantagens. Uma melhoria da sua imagem corporativa, pois permite uma rápida substituição dos bens obsoletos por bens que incorporam as mais recentes alterações tecnológicas. Uma melhor utilização dos bens, mediante a inclusão do contrato dos serviços necessários ao normal e corrente funcionamento dos mesmos. Um melhor controle dos gastos, cabendo ao locador suportar os encargos com a conservação e reparação dos bens. Uma resposta adequada aos desafios criados pela constante evolução tecnológica através de ciclos de renovação mais curtos. A garantia da continuidade da atividade em caso de avaria por via da substituição dos bens avariados durante o período de reparação, não penalizando a produtividade da estrutura. E, claro, uma diminuição dos gastos administrativos. Nos contratos de locação operacional, ao contrário da locação financeira, eu há bocado disse que na locação financeira é muito comum que a vida económica do ativo seja muito aproximada à duração do contrato. Aqui é diferente. Na locação operacional, os contratos, por norma, são de duração mais curta relativamente à vida económica do bem. E daí estar assegurado aqui um conjunto de vantagens, nomeadamente a questão da evolução tecnológica e da possibilidade de períodos mais curtos para renovarmos os equipamentos. Tem algumas desvantagens o renting. Então vamos enumerar aqui algumas das desvantagens do renting. O contrato também pode acarretar desvantagens, como a seguir se esclarece. O renting não pressupõe a propriedade do bem objeto do contrato, pelo que, regra geral,
não estando contemplada a opção de compra, o bem pode ficar na propriedade do locatário, salvo quando este acorda preço de compra em concorrência com o mercado. No contrato de renting são fixados limites de utilização, temporais e físicos, os quais, se ultrapassados, podem implicar gasto adicional. Por exemplo, numa máquina de fotocópias pode ser estabelecido um limite mensal de fotocópias tiradas. Num contrato de renting em viaturas é estabelecido um limite de quilómetros percorridos mensalmente, por exemplo, ou anualmente, e ultrapassando esse limite, haverão gastos adicionais. Outra desvantagem, a possibilidade de cancelamento antecipado do seu vencimento implica uma penalização definida contratualmente e geralmente é elevada. Agora, e para concluir, como se faz a contabilização de uma locação operacional? É muito diferente relativamente à locação financeira. Aqui nós só temos que fazer todos os meses ou perante a periodicidade do pagamento das rendas o seguinte. Nós recebemos a fatura da entidade locadora, por exemplo, a sua fatura número 3567 do dia 10 de agosto, relativa ao contrato de renting, relativa a uma viatura de transporte de mercadorias. O aluguer mensal é de 600 euros, mais o IVA à taxa normal. Aquilo que nós temos que fazer é, todos os meses, reconhecer o aluguer mensal na conta 6261, deduzir o IVA, caso o equipamento em causa permita a dedução, por contrapartida da dívida que é paga ao nosso fornecedor do respectivo serviço de aluguer. E, portanto, debitamos a conta de gastos, a conta do IVA e, pelo pagamento, a conta de meios financeiros, neste caso, bancos. É uma contabilização bem mais simples do que a locação financeira, que tem um conjunto de passos bastante mais elaborados. A locação financeira caracteriza-se pela posse do equipamento. A locação operacional caracteriza-se pelo uso de um bem que não faz parte da empresa e que, no final, se pretende que venha a ser devolvido e renovado. Fizemos então assim uma análise das locações. Elas vão ter impacto nas demonstrações financeiras. Uma locação operacional, ela tem impacto na demonstração dos resultados, porque a rúbrica fornecimentos e serviços externos, onde constam rendas e alugueres, é refletida a nível da locação operacional. Todos os meses, ao contabilizarmos em gastos, rendas e alugueres, vamos ter os nossos fornecimentos e serviços externos aumentados na rúbrica de gastos. Do ponto de vista da locação financeira, aí tanto afeta a demonstração dos resultados como afeta o balanço. Na locação financeira, a demonstração dos resultados, ela é afetada pela via dos juros que são suportados. Então, aquela componente de juros suportados afeta aqui a demonstração dos resultados por esta via. Mas vai afetar o balanço. E o balanço, ele vai ser afetado
pela via do ativo não corrente, ou seja, os ativos fixos tangíveis, logo na celebração do contrato, têm ali um aumento, que depois, ano após ano, via depreciações, vai diminuindo o valor, porque os ativos fixos tangíveis ao nível do balanço, eles são expressos pela diferença entre o valor da aquisição e as depreciações acumuladas, a chamada quantia escriturada. Portanto, afeta-se ali o ativo não corrente do balanço e também é afetado o passivo, através de financiamentos obtidos. Quer o passivo corrente será já a amortização de capital que vamos ter que enfrentar já nos próximos 12 meses, em financiamentos obtidos. Nos próximos 12 meses é o passivo corrente. E tudo o que vai além dos 12 meses, o passivo não corrente também em financiamentos obtidos. Por exemplo, se nós neste momento estamos com 60 meses em dívida, os próximos 12 meses serão um passivo corrente em financiamentos obtidos e os 48 seguintes um passivo não corrente em financiamentos obtidos. Corrente são os 12 meses que vamos enfrentar no período operacional do ano. Não corrente é tudo o que vai além desse período operacional de um ano. E, portanto, a alocação financeira, ela afeta a demonstração dos resultados pela via dos juros e afeta o balanço pela via do ativo e pela via do passivo, como acabei de explicar. Já a alocação operacional, ela vai se refletir somente ao nível da demonstração dos resultados pela via do aumento dos gastos, concretamente fornecimentos e serviços externos. Claro que as deduções do IVA, especialmente a dedução do IVA de dezembro, afetará o balanço, mas do ponto de vista de Estado e outros entes públicos. Mas o fundamental está em fornecimentos e serviços externos. E, portanto, quando o gasto é fiscalmente aceito, a empresa tem aqui também a oportunidade de ter uma dedutibilidade do gasto e de diminuir, consequentemente, o seu resultado. Ficou então assim feita uma breve análise sobre as diferenças entre a alocação financeira e a alocação operacional. Demos o exemplo da alocação operacional do renting, vantagens e desvantagens. E ficamos assim com uma noção agora daquilo que distingue a alocação financeira quando se estabelece um contrato em que se pretende a posse do equipamento e a alocação operacional quando apenas se usa um equipamento por contrapartida de um aluguer. Este vídeo foi mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Estas matérias são abordadas em vários cursos da Certform, cursos de formação prática, orientados para as necessidades do mercado de trabalho e para dar aos nossos formandos instrumentos práticos para que possam aplicar no seu dia a dia, no seu contexto profissional. A nossa missão na Certform é, através dos nossos cursos, podermos contribuir para o sucesso profissional e, consequentemente, também para o sucesso pessoal de todos os nossos formandos. Gostaria muito de agradecer o facto de terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade que será em breve. Muito obrigado.